E já está. Ok, muito bem. Então, começamos aqui então com o nosso tema. Ah, o tema geral é a inteligência emocional. Nós vamos passar aqui por um primeiro ponto, em que vamos falar um bocadinho sobre as emoções e sobre os sentimentos. Vamos passar para a parte da inteligência emocional, abordar um bocadinho mais específico como é que é a inteligência emocional nas pessoas mais velhas. Vamos falar um bocadinho também sobre a institucionalização, se bem que este webinar não é especificamente para instituições do género ERPI. Quem estiver aqui e trabalhar em contexto SAD, em empresa, não há problema. E, por último, temos aqui a arte de se expressar. Então, para começar, eu gostava muito de abordar aqui as emoções e os sentimentos. E não sei se vocês sabem, existe uma diferença entre o que são emoções e sentimentos. Alguém quer avançar e explicar um bocadinho de quais são as diferenças entre emoções e sentimentos? Já alguma vez pensaram sobre isso? Ok. Se calhar ainda estamos aqui um bocadinho fresquinhos. Eu vou passar aqui esta primeira parte e depois peço o vosso contributo. Portanto, relativamente às emoções. As emoções acabam por ser respostas comportamentais e cognitivas automáticas. O que é que isto significa? São uh, emoções que acontecem no nosso cérebro, não é? Ou seja, desculpa, são emoções que são automaticamente geradas no nosso cérebro, no nosso encéfalo, e depois acabam por se proporcionar ao longo do nosso corpo, como, por exemplo, coração acelerado, a tensão muscular. Isto são tudo respostas físicas às emoções. Estas ações despolutadas na mente são observáveis no corpo, como eu estava a dizer. Elas geralmente são inconscientes e o que acontece é que elas são visivelmente e facilmente identificadas pelos outros. Podem ter uma valência positiva ou negativa. Estas emoções, elas são divididas em três categorias. Temos as emoções primárias, que são aquelas que são facilmente identificadas pelas pessoas à nossa volta, são aquelas que vamos falar um bocadinho aqui à frente. Temos as secundárias não são tão perceptíveis, são, por exemplo, o nervosismo, a culpa, a vergonha. E depois temos as emoções de fundo. Estas emoções de fundo acabam por se tratar quase como por estados de espírito. Elas não são perceptíveis e estão ligadas muito ao nosso mundo interno. Relativamente aqui às primárias, eu trago-vos aqui uma imagem, não sei se é do conhecimento de toda a gente, mas essencialmente isto é um filme da Disney que retrata as emoções e as memórias. Estes 5 bonequinhos, eles acabam por retratar cada um deles uma emoção primária, completa as 5 emoções. Conseguem identificar? Gostavam de participar e tentar identificar cada uma delas? Vejo que hoje está tudo muito repetitivo. Podem usar a caixa, podem Ah, responder na Só caixa. eu acho que se ninguém usar a mãozinha, não há mais webinars. Concordo contigo. Temos aqui a Filipa a adiantar-se bem. Ok, boa. Ok, temos aqui um problema técnico, Diogo, do Jardim das Borboletas, que diz que não consegue ouvir, mas provavelmente será do lado, do vosso lado. Ok, relativamente aqui então aos nossos bonequinhos, a Filipa está aqui a dar a opinião dela, e muito bem. Uh, eu avançando aqui, temos o nosso amarelo, que pertence à alegria, exatamente. Temos o azul, que foi o que ninguém acertou, que representa a tristeza. Temos aqui o nosso bonequinho, que é o roxo, apesar de termos aqui a etiqueta azul turquesa, vamos dizer assim, que é o medo. Temos o nosso vermelho, que é a raiva. E
O nosso verde, apesar da etiqueta também não estar da mesma cor, é o nojo. Estas são as nossas 5 emoções primárias. Passando então aqui para os sentimentos e para nós percebermos as diferenças. Os sentimentos acabam por consistir em experiências que são consistentes das alterações somáticas e cognitivas, ou seja, daquelas questões que eu estava a falar há pouco, como a alteração do batimento cardíaco, a tensão muscular. Os sentimentos acabam por ser a experiência consistente destas alterações somáticas e cognitivas que nos acontecem. Ou seja, acabam por ser aqui o significado que o cérebro dá à experiência, dá para a experiência fisiológica que a emoção gerou. No entanto, estes sentimentos, ao contrário das emoções, eles podem ser ocultados pelo indivíduo. Acabam por ser quase emoções prolongadas ao longo do tempo. Por exemplo, nós podemos ter uma pessoa que nos faz sentir constantemente bem, mas só ao longo do tempo é que nós podemos revelar que essa pessoa, por exemplo, nos transmite aqui um sentimento, ou nos transmite, ou nos faz sentir aqui um sentimento, por exemplo, como ao amor ou como a amizade. Os sentimentos negativos podem levar a doenças como a depressão, como nós sabemos, e alguns exemplos são o ódio, a compaixão, o amor e mesmo a decepção. No final aqui, deixo-vos também 3 links. Um deles é para o filme da Disney, que tínhamos falado há pouco, que é o Divertidamente. Aconselho todas as pessoas a verem. Apesar de ser um filme de animação, acaba por ter um conteúdo bastante interessante e que vos vai, de certeza, conquistar a todos. Temos ainda aqui um pequeno vídeo do António Damasio, que é um neurocientista e explica um bocadinho melhor também o que é a diferença entre emoção e sentimento. E depois também temos ainda um outro vídeo a falar exatamente do mesmo. Passando aqui então para a parte da inteligência emocional. Inteligência emocional. Vocês já pensaram sobre o conceito? Têm alguma ideia do que é inteligência emocional? Querem partilhar connosco? Querem deixar o trabalho todo para mim? Contem-me. Boa tarde. Ora bem, eu não Olá, sei se estou errada, mas eu acho que é a nossa capacidade de gerir os sentimentos, ou as emoções, neste caso. exatamente. Renata, muito obrigada por ter Obrigada. participado. Espero que dê aqui a vontade às colegas também de partilharem um bocadinho da opinião delas. É exatamente isso, Renata, acaba por ser parte daquilo que acabou de falar. Portanto, a inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos, as pessoais e as dos indivíduos, das pessoas que nos rodeiam, e acaba por ser, ou seja, esta habilidade acaba por permitir o indivíduo gerir melhor esses sentimentos e a forma de agir quando eles estão a ser sentidos, na verdade. Quando falamos em inteligência emocional, não podemos deixar de falar neste senhor aqui, que é o Daniel Goleman. Ele é um psicólogo, escritor e jornalista norte-americano e é o autor do best-seller Inteligência Emocional. Confesso-vos que nunca li o livro, na verdade tive apenas aqui a informar-me um bocadinho sobre o trabalho e estou bastante curiosa também para ler o livro aqui do Daniel Goleman. Essencialmente ele fala que a inteligência emocional é composta por 5 pilares. O primeiro consiste em conhecer as próprias emoções, como a Renata estava a dizer. O segundo, controlar as próprias emoções. O terceiro, desenvolver a automotivação. E isto consiste nos 3 pilares intrapessoais, ou seja, nos pilares do eu. O quarto, desenvolver a empatia. O quinto, desenvolver o relacionamento interpessoal, que completam aqui os nossos pilares interpessoais. De uma forma mais aprofundada, o que é isto, o nosso primeiro pilar de conhecer as próprias emoções? Neste pilar, a palavra base acaba por ser a autoconsciência, ou seja, a capacidade de nós entendermos como é que as nossas emoções funcionam. Permite ao indivíduo conhecer e ter a consciência das suas fortalezas, das suas fraquezas, das suas limitações e a partir daí poder potenciar e respeitar também os seus limites. Tendo o nosso primeiro pilar conquistado, temos aqui um segundo pilar que consiste em controlar as próprias emoções. E aqui a palavra base é a autorregulação,
Ou seja, a capacidade de gerir as emoções e sentimentos passa por um processo interno. A partir do momento em que nós temos esta capacidade de autorregulação, aquilo que acontece é que numa situação, por exemplo, adversa, nós somos muito mais capazes de manter o controle, de lidar com a própria situação de forma positiva e menos estressante. Quando nós temos a capacidade de conhecer e de controlar, ou pelo menos ter algum controle nas nossas emoções, nós temos a possibilidade de desenvolver esta automotivação. A automotivação é a nossa capacidade de usar as nossas emoções a nosso favor, ou seja, permite colocar os sentimentos a serviço das nossas metas pessoais. Por norma, pessoas com este pilar bem desenvolvido acabam por desenvolver características como a perseverança, a resiliência e a própria iniciativa, transformando-nos aqui em pessoas automotivadas. E com isto, passamos para o nosso quarto pilar, desenvolver a empatia, nosso quarto pilar, mas primeiro da valência dos pilares interpessoais. E a questão aqui da empatia vai um bocadinho além daquilo que é se colocar no lugar do outro, mas o facto de nós também reconhecermos a emoção do outro e ajudá-lo a lidar com a própria emoção e sentimento que está naquele momento a sentir. Acaba por estar ligado aqui ao altruísmo, à capacidade de ajudar o próximo, na verdade. Por fim, abordamos aqui o pilar do desenvolvimento do relacionamento interpessoal. Nós, como sabemos, somos seres humanos. Os seres humanos, por norma, são pessoas muito sociáveis, acabam por estar sempre envolvidas num contexto e a capacidade de ter boas relações acaba por nos trazer aqui sempre alguma qualidade de vida. Pessoas que têm este pilar bem desenvolvido acabam por ter um bem-estar sempre maior do que pessoas que não têm esta capacidade e acabam por provocar isso também nas pessoas à sua volta. Relativamente aqui à parte da inteligência emocional nas pessoas mais velhas, aquilo que a bibliografia nos diz, e que a maior parte dos investigadores tira como conclusões, é que pessoas mais velhas acabam por evidenciar habilidades emocionais eficazes. Ou seja, são capazes de reconhecer os próprios sentimentos e os sentimentos alheios. Acaba por ser uma qualidade que supostamente melhora com a idade. Isto acontece porquê? Ou nós acreditamos que acontece porquê? Portanto, sabemos todos que o envelhecimento acaba por ser um processo de ganhos e um processo de perdas. Conforme vamos envelhecendo, acabamos por conquistar mais perdas do que ganhos, é uma realidade. E acabamos também por conquistar aqui experiências acumuladas ao longo da vida. Estas experiências acumuladas acabam por nos dar um maior controle das emoções. Portanto, conforme nós vamos tendo estas experiências, vamos percebendo que emoções é que elas nos trazem, não é? Nos fazem sentir e de que forma é que nós podemos lidar com elas. E então temos aqui um maior controle das emoções. Para além disso, temos ainda aqui o fenómeno, que é o efeito da positividade. Conforme nós vamos envelhecendo, nós temos esta tendência de retirar sempre o que é mais positivo do momento, da experiência, e isso acaba por nos trazer aqui também alguma inteligência emocional. Para além disso, uma teoria que está muitas vezes associada à inteligência emocional nas pessoas mais velhas é a teoria da seletividade socioemocional. E o que é isto? Quando nós temos uma maior perspectiva de vida, ou seja, quando somos mais novos, aquilo que nós temos tendência é a ter imensas pessoas à nossa volta, nosso ciclo mais próximo e depois todas as outras pessoas que acabam por completar a nossa vida, da nossa comunidade, do nosso trabalho, dos nossos filhos, dos pais dos nossos filhos, acabamos por ter uma rede de contactos muito alargada. No entanto, quando a perspectiva do nosso futuro reduz, ou seja, conforme nós vamos envelhecendo, estes contactos acabam por ser mais reduzidos, acabam por ser mais fulcrais e pessoas mais velhas tendem a contactar com menos pessoas. E o que é isto e porque é que acontece? Então, esta teoria da seletividade socioemocional
indica que há uma redistribuição dos recursos emocionais, ou seja, o indivíduo passa a investir não tanto na quantidade de relações, mas para priorizar a qualidade das mesmas. Portanto, procuramos ter sempre aqui relacionamentos saudáveis, que ofereçam conforto, que ofereçam segurança e descarta todos os relacionamentos irrelevantes ou prejudiciais ao seu bem-estar. Esta seleção pode contribuir muito para o processo de envelhecimento saudável e para o próprio bem-estar, como dizemos acima. Nisto, entramos então aqui com todos estes conhecimentos que acabamos de passar, entramos aqui na parte da institucionalização. E antes de avançarmos para a parte da institucionalização, o que é que acontece aqui? Vamos falar um bocadinho sobre a alteração dos papéis das pessoas na sociedade. Portanto, quando uma pessoa está a envelhecer, não é? Acabamos por alterar aqui alguns papéis que nós temos sociais. Vocês estão a ouvir-me? Sim. É? Ok, boa. Portanto, as pessoas acabam por ter um papel menos ativo e autónomo na sociedade, o que é normal. Passam a ter formas diferentes de ocupação do tempo livre, ou seja, quando nós paramos de trabalhar, entramos na reforma, existem outras formas totalmente diferentes de nós ocuparmos o nosso tempo livre. Existe uma privação do estatuto social e económico derivado exatamente dessa paragem profissional e entrada na reforma. Existe também uma alteração da estrutura familiar. Se antigamente o nosso papel na nossa família era de cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, passamos a ter aqui uma alteração destes papéis e são os nossos filhos que acabam por começar a ter algumas ações de cuidado para connosco. Isso muitas vezes acaba por levar à institucionalização. A institucionalização acaba por ser vista como uma perda de identidade para a pessoa que está a ser institucionalizada. Acaba por ser associado também a rotinas restritas, ou seja, a horários muito definidos para almoçar, para jantar, para dormir, para aquilo que vai fazer durante o dia. Ou pelo menos é assim que é visto na sociedade, a existência de uma desvalorização da experiência e da sabedoria individual. Com isto, eu gostava de saber um bocadinho como é que funciona o processo de integração na vossa organização. Não precisam de falar todos, mas eu gostava de ouvir um bocadinho quais são os cuidados que vocês costumam ter, como é que funciona. Podem partilhar abrindo o microfone, podem partilhar através da caixa de comentários, como preferirem. Só não façam tudo de uma vez, porque senão eu não consigo ouvir-vos a todos. Boa tarde novamente. Olá, Renata. Como está? Só estamos cá às duas hoje. Vou aqui começar eu então para ver se ajudo. É assim, na nossa instituição nós temos sempre a preocupação de perceber as necessidades e as expectativas, quer do utente, quer da família, não é? Porque efetivamente, lá está, há aqui uma alteração do seu papel na sociedade e é importante perceber. Pronto, ao integrar a instituição, o que é que o utente, quais são as expectativas dele relativamente a ir para uma instituição, o que é que pensa, o que é frequentar uma instituição, seja centro de dia, estamos a falar também, pode ser do apoio domiciliário, pronto, e também com a família, porque quando pedem esse tipo de apoio é porque, por vezes, derivado ao trabalho ou outras situações, não conseguem assegurar algumas necessidades e então é por esse motivo que chegam até nós, não é? É isso, Renata. Obrigada pelo contributo. Era muito aí que nós queríamos chegar, ou seja, eu acho que o papel da integração numa instituição, o papel não, ou seja, este passo é super importante, tanto para o utente como para a família e como a própria instituição, se quiser dar aqui um serviço de qualidade. E então, quando existe este processo de integração, acho que é super importante nós, enquanto profissionais, atendermos à história de vida do cliente, ter atenção à sua personalidade, conhecer o seu relacionamento, lá está, com os familiares e com a comunidade local em geral, e ter em conta os hábitos, os gostos, as angústias e dificuldades que esse utente ou que essa pessoa possa ter. Estes
estes 4 pontinhos acabam por ajudar a minimizar este impacto negativo emocional criado quer no cliente, quer na sua família. Ora, vou só desligar aqui o microfone Não, da cadeira, acertada. da Salomé. Boa. Boa. Muito bem. Tendo aqui estes pontos todos, nós vamos entrar aqui no nosso último ponto, que é a arte de se expressar, e trazemos aqui apenas alguns exemplos que nos podem ajudar a trabalhar esta questão das emoções, dos sentimentos, da capacidade de os gerir e de os expressar, assim como também tentarmos entrar aqui um bocadinho nesta parte da teoria da seletividade socioemocional e de que forma é que nós podemos ajudar a manter estas relações significativas. Portanto, começando aqui pela parte de como podemos ajudar as pessoas mais velhas a expressarem melhor as suas emoções. Recordo que são apenas alguns exemplos daquilo que nós podemos trabalhar. São várias as atividades que podem ser realizadas para abordar então aqui os sentimentos e as emoções e trabalhar a forma de os identificar. Como sabemos, às vezes é um tema bastante sensível, ou seja, se calhar os nossos avós e mesmo os nossos pais não estão, nem estavam, ou não estavam, e também se calhar não estão tão habituados a falar dos sentimentos como nós, de expressar e saber realmente o que é que cada um significa. No entanto, se calhar enquanto profissionais é uma questão de hábito nós trabalharmos esses sentimentos e essas emoções diariamente, por exemplo, na instituição. Acho que é importante nós refletirmos como foi o dia, para no dia seguinte percebermos de que forma é que nos podemos sentir melhor. E às vezes são apenas questões. Uma pequena questão de como se sente hoje é suficiente para, se calhar, nos fazer pensar como é que realmente eu me sinto e o que é que está a originar esta emoção. Recuando aqui só um bocadinho. Isto pode ser feito, por exemplo, através aqui da nossa aplicação de desenhar, mas também pode ser feito, por exemplo, através da escolha de uma música. Às vezes as músicas transmitem-nos sentimentos e às vezes nós temos tendência a isso, ou seja, com base no sentimento que nós estamos a sentir, é o estilo de música que nós também vamos ouvir. O facto de nós pedirmos a um utilizador para escolher uma música pode às vezes revelar muito da forma como ele se está a sentir, na verdade. Eu tenho aqui mais uma questão que tem a ver com as atividades realizadas nas vossas organizações. Eu gostava de saber se vocês têm esse cuidado, se costumam trabalhar esta parte das emoções, se fazem alguma atividade diária ou não para falarem um bocadinho sobre isso. Margarida, força. Nós fazemos algumas atividades que é o relaxamento e yoga do riso. Ok, boa. O yoga do riso também acabamos por falar dos sentimentos, como é que se sentem, e vamos fazendo dinâmicas nesse sentido. E às vezes conseguimos alterar estados de humor nessa atividade, consegue-se ver a diferença no início e depois no fim da atividade. Porque há pessoas que até estão um pouco mais deprimidas, pronto, com aborrecidas, tristes ou até com dores, e depois de fazer a atividade, ao longo da atividade, vê-se, porque como há uma interação e acaba por a alegria, o entusiasmo de alguns utentes acabam por influenciar os restantes e no final da sessão estão muito mais bem dispostos. Vê-se, consegue-se ter essa percepção. Boa, isso é sem dúvida uma coisa muito importante. Eu até aproveito para vos perguntar, vocês, por exemplo, costumam registar as emoções ou o sentimento no início da atividade e no final da atividade? Eu sei que há instituições que o fazem, por isso é que eu estou a perguntar. Ou seja, no registro da atividade, por norma existem os planos de sessão e os registros da atividade, e era só mesmo nesse sentido que eu estava a tentar perceber não, se... diariamente não, por acaso não registramos, mas diariamente temos essa preocupação, não no final do dia, mas no início do dia acabamos sempre, eu e a Margarida, por perguntar como é que estão os utentes, como é que passaram a noite e como é que se sentem, até para ver, para fazer tipo uma triagem, porque às vezes necessitam de consulta, alguns passaram mal a noite para também estarmos em vigilância e também para ver, há dias que nós
por exemplo, em dezembro, janeiro, é sempre uns meses um bocadinho, que eles se sentem um bocadinho mais em baixo, mais desanimados, pronto. Devido ao tempo e também pela época que é uma época festiva um bocadinho sensível para eles. Claro. E temos sempre essa preocupação, pronto, diariamente, no início, antes de começarmos, nós começamos as atividades às 10 horas da manhã, fazemos sempre uma hora antes, vemos as necessidades e às vezes chegamos à conclusão, por exemplo, hoje não é um bom dia para fazer a atividade que está programada e às vezes fazemos ajustes, olha, hoje estão mais doentes, vamos ter pouca, hoje não vamos atingir os objetivos pretendidos, fazemos, por exemplo, em vez de ser à terça, vai para passar para a quinta. E claro que isto não acontece diariamente, mas às vezes há essa necessidade, principalmente nos meses de inverno, sentimos mais isso. Ok, boa. Excelente contributo. Pelas doenças, pronto. Também é um período em que, pelo menos é a nossa experiência. Eu acho que existem mais colegas a partilhar exatamente da mesma opinião. Ou pelo menos acredito que realmente os meses mais frios acabam por ser muito associados a sentimentos mais de tristeza, Bem, obrigada pelo vosso contributo. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar. Ok, boa. Sendo assim, avançando aqui para a parte de como podemos ajudar as pessoas mais velhas a manterem estas relações mais significativas. E aqui nós trazemos aqui alguns pontos. Nós, enquanto profissionais, podemos apoiar na solidificação desta rede de contactos que já é reduzida, portanto, o importante aqui é nós tentar manter estes contactos ao máximo, promovendo interações que podem ser presenciais ou através das ferramentas digitais. Através das ferramentas digitais, e como nós temos aqui no nosso GIF, nós podemos facilmente adicionar estes contactos para, através da SEWS Live, termos uma comunicação simplificada, que acaba por ser pertinente para o utilizador que tem autonomia de ligar para a família e para a família que também tem a capacidade de ligar para o utilizador de forma mais simples do que às vezes através, por exemplo, do WhatsApp. Para além das videochamadas e desta ligação mais direta, existe aqui a possibilidade de promover a partilha de conteúdo entre os contactos ou entre a rede dos contactos e o utilizador, o nosso utente. Sabemos que é importante a pessoa sentir-se incluída na vida diária desta rede de contactos e então nós, enquanto familiares e enquanto cuidadores, podemos enriquecer este álbum de família, que vocês certamente conhecem, com fotografias do dia-a-dia que permitem à pessoa, que pode estar institucionalizada ou ainda em contexto comunitário, sentir-se incluída nas atividades da família e do dia-a-dia das pessoas que lhe são mais importantes. Como eu estava a falar, ou seja, a partir do momento em que a família partilha as fotografias, elas ficam automaticamente guardadas no álbum de família e podem ser consultadas de forma muito simples pelo utilizador ou pelo utente, não é? Na verdade. Esta aplicação vai sofrer aqui algumas alterações que podem ser interessantes, como a possibilidade de gerir o conteúdo, entre remover e enviar novamente estas fotografias. Aquilo que eu vos digo é para estarem atentos, para irem acompanhando aqui as atualizações. Para além disto, e com uma comunicação quando é unidirecional, acaba por não ser a mais eficaz, nós temos a possibilidade do utilizador também poder partilhar conteúdo com os familiares e com a rede de contactos. Existe a possibilidade de tirar fotografia de paisagem ou a famosa selfie, e esses conteúdos podem ser enviados também para a própria família para perceber um bocadinho como é que está a correr o dia da pessoa ou qualquer outra coisa que ela tenha gosto em partilhar. Para terminar, como podemos ajudar as pessoas mais velhas a gerir e a expressar emoções, mas em contexto comunitário? Estas indicações que eu vou dar aqui, elas acabam por ser um bocadinho mais direcionadas para as instituições que têm o tablet SEWS Live.
O Tablet SUS Life, neste momento, tem a possibilidade de criar aqui uma rede de serviços, incluindo também aqui uma linha de apoio, como por exemplo a Voz Amiga, que permite a estas pessoas terem um acompanhamento 24 horas, onde podem ligar, podem transmitir aquilo que estão a sentir e sentirem-se um bocadinho mais acompanhadas, mesmo que a rede de contactos, ou seja, esta rede familiar, não seja tão alargada quanto gostaríamos. Podemos ainda fazer a programação de lembretes, que não são nada mais, nada menos do que pequenos lembretes que vão aparecendo à hora que o profissional ou familiar assim o entender, a fazer questões como, por exemplo, já se sente melhor, neste caso temos aqui também como é que se sente hoje, ligue se precisar, ou seja, neste momento estamos a falar um bocadinho destes lembretes em relação aqui a esta questão das emoções e sentimentos, mas eles podem tomar qualquer outro assunto. Por fim, pessoas felizes. Por norma, originam organizações felizes. Este era o conteúdo que nós temos aqui programado para hoje. Não sei se algum de vocês gostava de contribuir, dar aqui algum input final, perceber um bocadinho o que é que vocês acharam. Se já tinham conhecimento destas emoções, da diferença entre emoções e sentimentos, estes pilares que falamos aqui, esta possibilidade de trabalhar estas emoções e sentimentos nas instituições. Não sei se vocês também já estavam habituadas a fazê-lo, se têm atenção, se gostavam de fazer de uma forma ainda mais intensa. Contem-me coisas. Ou não? Muito bem. Eu posso Su- contribuir também. Olá, Susana, como está? Também. Nós aqui na instituição também tentamos trabalhar as emoções e para além daqui no lar, trabalhamos também com o Jardim de Infância. Ok. Tentamos que as crianças também venham cá e haja este intercâmbio entre as duas gerações e também a nossa psicóloga desenvolve lá também um trabalho para trabalhar as emoções mais de perto com as crianças. Sem dúvida que estas atividades intergeracionais costumam ser sempre um mundo de vantagens para as duas partes. Tem sido fantástico esta ligação, muito mágico. Chega ao ponto mesmo das crianças dizerem: eu já fiz uma amiga hoje. Então é uma utente que está aqui. No Natal quiseram ser ela, algumas a entregar as prendas ao utente que têm mais ligação. E parte muito da criança também essa escolha. Muito bem, muito bem. Excelente contributo, Susana. Obrigada por ter partilhado. Nada, e obrigada também pela iniciativa. Essa é uma mais-valia. E parabéns. Obrigada. Muito bem. Vejo que temos aqui também algumas opiniões no nosso chat. Agradeço a todos o vosso contributo. Vejo que temos aqui já algumas ideias muito engraçadas, ok. Boa. Certíssimo. Pronto. Para terminarmos, o que é que eu tenho a dizer-vos? Nós temos aqui um questionário que o Diogo vai-vos deixar também aí no chat e nós vamos enviar no e-mail de follow-up, que nos permite fazer essencialmente o quê? Perceber como é que este webinar correu, de que forma é que ele pode ser melhorado e quais são os temas que vocês gostariam de ver abordados numa próxima. Já sabem que os temas por norma nós procuramos, pelo menos, que eles sejam sempre do interesse da nossa comunidade, procuramos trazer aqui temas que sejam do dia a dia das instituições e debater um bocadinho esses mesmos temas. Eu sinto que hoje deve ser, lá está, por ser inverno e por ser fevereiro, que senti as pessoas assim mais apagadas, não com tanta vontade de partilhar, mas provavelmente em março já vamos ter aqui outra energia. E é por essa razão que nós também gostaríamos de saber um bocadinho melhor quais são os temas que vos agradam e que vêm como pertinentes para estas sessões. Diogo, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, se já conseguiste colocar o questionário.
Sim, já está no chat, conseguem aceder. Como a Flávia diz, é super importante vocês darem as vossas indicações sobre as temáticas, como é óbvio, porque assim nós não andamos desencontrados, né? E até conseguimos gerir melhor as vossas e as nossas emoções em relação a estes webinars. Portanto, preencham, por favor. Alguma dúvida que tenham, também nos digam. Nós vamos enviar por e-mail para toda a gente esta apresentação em formato PDF e a gravação do webinar, portanto depois podem consultar quando quiserem. Se entretanto não receberem, indiquem-nos por favor, porque alguns e-mails têm alguns erros, alguma coisa que possa ter falhado, algumas pessoas que nós possamos não ter detectado que estiveram no webinar e que estiveram, deem-nos essa indicação, está bem? Ok, boa. Só para vos deixar aqui também a informação. O nosso próximo webinar, à partida, será no dia 15 de março. Será o Diogo, desta vez a apresentar, para vocês não ficarem constantemente aborrecidos comigo. O tema será a religião e a espiritualidade, muito de encontrar aquilo que também acontece no mês de março. Neste caso será abril, mas estamos a falar da Páscoa. Vamos abordar um bocadinho do que é a religião e a espiritualidade, as diferenças na religião, rituais e rotinas religiosas e depois uma partilha de experiências. Estão todos convidados. Nós, entretanto, em breve vamos abrir as inscrições para este webinar e gostávamos de que estivessem presentes e que também pudessem partilhar a vossa experiência quanto a este tema. De resto, resta-me agradecer a todos a vossa experiência. Não se esqueçam de responder ao questionário e qualquer coisa já sabem, tem o meu e-mail, eu tenho o Diogo, podem sempre contactar-nos com as questões que tiverem deste webinar, dos próximos, ou relativos a outro assunto que vocês achem pertinente. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Renata. Adeus, boa tarde, obrigada. Obrigada, Sofia. Obrigada e até à próxima. Até à próxima, Salomé. Obrigada. Obrigada. Até à próxima, obrigada. Boa tarde. Obrigada, Margarida. E a Raquel também. E a Raquel. Se para a próxima ponham Margarida / Raquel. Era isso que eu estava a ver, porque ali só dizia eu e eu não consegui mudar. Tenho de mudar isso. Obrigada. Obrigada. Com licença.